Olá meninas, então vamos ao nosso último vídeo sobre atividade física e diabetes, não é? Então, finalmente vamos desvendar o mistério. Então, qual é o tipo de exercício que é mais indicado? Não só para prevenir o diabetes, também para as pessoas que já estão em pré-diabetes e também para as pessoas que já têm a doença, ok? O diabetes tipo 2. As associações mais conservadoras de promoção de saúde mundiais o que preconizam? Preconizam que a pessoa faça até 150 minutos de exercício físico moderado por semana. Esses guidelines são uma coisa completamente generalizada, em que não se especifica nada. Ou seja, é como se o médico lhe mandasse tomar um antibiótico. Olha, tome esse antibiótico aqui e volte aqui daqui a um mês. Mas toma antibiótico como? Qual é a dose? Quantos comprimidos? De quantas em quantas horas? Até quando? Percebem? Há que se dar diretrizes para que as pessoas saibam o que fazer. Ou seja, no caso da atividade física, não só para esse grupo que a gente está tratando, mas para todas as pessoas, há que se dizer qual é a frequência que a pessoa tem que treinar, qual é a duração do exercício, qual é a intensidade do exercício, que tipo de exercício é mais eficaz, por quanto tempo a pessoa deve fazer, ou seja, não é uma coisa assim tão simples quanto dizer façam 150 minutos de exercício moderados por semana. O que tem acontecido? Embora já haja milhares e milhares de estudos comprovando e tendo a tendência para que um tipo de exercício seja melhor que outro. E eu duvido que essas associações não tenham acesso e não tenham lá nenhum especialista que já tenha ouvido falar que determinado exercício é melhor ou pior para os diabéticos, no nosso caso, não é? Então, recomendam atividade física moderada, de longa duração, que, segundo todos os estudos, eu podia ficar aqui o dia inteiro lendo estudos para vocês, que não é um nem dois, são aos montes, tipo mais de centenas de estudos sobre esse assunto, relacionando que tipo de exercício é mais eficaz no controle da glicemia e coisas do gênero. E o que acontece? As pessoas fazem de qualquer jeito, não é? Porque 150 minutos de exercício por semana moderado é uma coisa muito vaga e não tem resultados, não estão tendo resultados com o exercício. Então, concluem, o exercício não serve para nada, o exercício não funciona para tratar o diabetes. Então tentem fazer mais, aumentem de 150 para 300 minutos. Vai continuar na mesma, ou seja, não há intensidade, não há nenhum tipo de método para fazer, não há escolha de exercício, não há nada. Então, o que eu vou vos passar agora? Que informação é que eu vou vos passar? Segundo a literatura mais recente e os estudos científicos mais recentes, o que os estudos têm apontado. Então, a maior parte dos estudos, eu anotei aqui para dizer para vocês mais de 10 estudos que comparam diversos tipos de atividade física, modalidades, se o treino é de alta intensidade, se é de baixa intensidade, se é feito de maneira intervalada, se é contínua, se dura 1 hora, se dura 10 segundos, se dura 10 minutos. E vou tentar aqui fazer um resumo para vocês para não ficar muito chato e eu ficar lendo os estudos, tá bem? De uma forma geral, como é que nós temos que trabalhar com o diabético? Normalmente, o diabético não tem só diabetes, tem uma série de patologias associadas a já essa doença que nós já vimos nos vídeos anteriores. Então, temos que, primeiro, ver quais são essas patologias associadas antes de escolher qual é o tipo de treino mais adequado para aquela pessoa que está ali à nossa frente, não é? Se a pessoa, por exemplo, for um cardiopata, se tiver uma doença cardiovascular, eu vou utilizar determinado tipo de protocolo em detrimento de outro, tá bem? Tem que ter sempre essas considerações. Se a pessoa já tem uma neuropatia periférica, enfim, se tem já não enxerga bem, se já tem algum problema renal, enfim. Isso tudo tem que ser levado em consideração antes de se prescrever o treino. Por isso, não é possível e não é aconselhado uma pessoa já com diabetes instalado, não digo os pré-diabéticos e as pessoas que querem evitar o problema treinarem, mas uma pessoa que já tem diabetes necessariamente tem que trabalhar com acompanhamento de um personal trainer, no caso especializado, como nas outras doenças que a gente já citou anteriormente, há que se ter um conhecimento específico para que a pessoa tenha resultado e não ponha em risco a sua saúde e a sua vida até, dependendo das doenças que tenham, por causa de um exercício mal feito, tá bem?
No geral, o que que os estudos demonstram, e posso citar um ou dois aqui para vocês para verem o impacto que isso tem no tratamento e na cura dessa doença. Que os exercícios aeróbios intervalados de alta intensidade, mais uma vez, parecem ser os mais benéficos para quem tem a glicemia alterada, para quem é pré-diabético e para quem tem já diabetes. O HIIT longo, que é um HIIT que dura, é um protocolo, pronto, não interessa vocês saberem. O HIIT longo parece que é o mais vantajoso, juntamente com os treinos de sprint. Depois vem logo a seguir o HIIT curto, que é uma outra modalidade, e o treino contínuo, que é aquele em que a gente, traduzindo, né, para quem não é da área, o treino contínuo, que é aquele treino em que vocês caminham 5 km sempre igual, no plano, com a mesma velocidade, sem muito esforço. Esse treino contínuo parece ser o menos eficaz. Por quê? Quando a gente escolhe um exercício para trabalhar com esse grupo e também para pessoas que já têm uma glicemia aumentada, uma deficiência na absorção de glicose, o intuito é fazer com que aquele mecanismo que eu já vos expliquei anteriormente, ou seja, fazer com que quando a insulina pega na glicose para pôr para dentro da célula, esse transporte do açúcar para dentro da célula seja eficaz e lá dentro da célula também a glicose fique e se transforme, não saindo novamente da célula. E a atividade física de alta intensidade não só utiliza como fonte de energia muita glicose durante o período em que a pessoa está se exercitando, como também após o exercício vai captar muita glicose para repor a que foi gasta. E essa glicose que é captada, não é, após o exercício, é normalmente transformada em glicogênio muscular dentro da célula muscular, ou seja, é armazenada, é como se fosse um estoque para uma próxima atividade de alta intensidade. Nunca a gente vai mexer no metabolismo da gordura nesse tipo de atividade. Por isso é tão interessante, porque a gente vai na causa do problema, ou seja, eu faço um exercício que vai precisar de muito açúcar como combustível, capto toda a glicose que estava na minha corrente sanguínea para utilizar durante o exercício, gasto até um bocado do glicogênio muscular, ou seja, da glicose que está lá estocada, e depois do exercício, o meu metabolismo fica tão acelerado, a intensidade é tão alta, que eu fico às vezes 2 e 3 dias utilizando a gordura como fonte de energia, no caso, para transformar, para repor aquele glicogênio, aquela glicose que foi gasta. Ou seja, é duplamente vantajoso, porque não só melhora a captação da glicose, como nos dias pós-exercício, eu utilizo a minha gordura corporal para que esses mecanismos de ressíntese e também de recuperação a nível das células e das fibras musculares seja feito, de reparação sejam feitos. Ou seja, a longo prazo eu consigo duas coisas, eu reduzo a minha glicemia e também reduzo a minha quantidade de gordura corporal, ou seja, que é uma coisa fantástica, vocês já viram, para tudo que é problema de saúde, né? Não só para os diabéticos. E reduzo aquela gordura visceral, que é a gordura que está à volta da cintura, na barriga, que é a mais perigosa e a que ocasiona a inflamação clínica de baixo grau, que é a que dá origem a todas as doenças, praticamente, tá bom? Eu vou agora, então, o que eu mais... Eu sempre tenho muita coisa para falar, depois já tenho que olhar aqui para ver se eu não me esqueci de nada. A atividade física pode ser feita todos os dias, não há restrição, só tem que fazer 2 vezes por semana ou uma vez, não. Quanto mais melhor, pode ser feita todos os dias. Convém alternar os grupos musculares, porque a melhora da captação da glicose só acontece na musculatura que é trabalhada. Então, por exemplo, se eu fizer um HIIT na bicicleta, eu vou depletar o glicogênio e vou melhorar a captação de glicose nas pernas, mas os braços não, porque não participaram do exercício. Então, no dia seguinte, convém fazer uma atividade de alta intensidade que utilize os braços, ou seja, vou fazer remo, vou fazer um sprint na natação só com os braços, com o pull boy no meio das pernas, vou fazer corda naval, vou fazer uma coisa que utilize a musculatura dos membros superiores e assim pode-se ir alternando, tá bem? Mas agora eu vou então para os estudos. Olha, só para terem uma ideia, um dos estudos que eu tenho aqui, que eu selecionei vários, como eu vos disse, mas não vou ler todos, pegaram um grupo de diabéticas, de mulheres diabéticas na menopausa, que é uma coisa que nos interessa muito, tá? Para muitas, não para todas, já está aí quase chegando, se já não chegou. E durante 21 meses, essas senhoras foram submetidas a
treino intervalado de alta intensidade e foram monitoradas. O que aconteceu? E um grupo ficou parada, um grupo fez o treino contínuo, e um grupo fez o treino... não é nada disso, eu tô lendo tudo errado. Então, olha, foram 21 meses de treino, onde elas fizeram 9 meses de treino intervalado, ficaram 3 meses paradas e depois fizeram mais 9 meses de treino. O que eles verificaram? Que no período em que elas fizeram treino, houve uma diminuição na hemoglobina glicada, lembram-se? Que é aquela que se junta, a glicose se junta com a hemoglobina e fica passeando no nosso corpo durante 3 meses, que é um indicativo de inflamação. Então, a hemoglobina glicada delas, durante o período dos 9 meses em que treinaram, caiu 4,7%. Depois do período em que tiveram paradas, a captação de glicose aumentou 20%. Depois, o tempo que tiveram o GLUT4 aumentou também cerca de 12%. A glicemia de jejum diminuiu 10%, ou seja, tudo melhorou, todos os parâmetros metabólicos durante o período de treino melhoraram. Durante os 3 meses em que tiveram paradas, houve uma tendência a voltarem para o início, ou seja, pararam de treinar, os efeitos do exercício voltaram para trás. Depois, quando refizeram mais 9 meses de treino, esses indicativos voltaram todos a subir. O que nós podemos concluir disso? Como eu disse também no vídeo anterior, o exercício é como se fosse uma pílula, como se fosse a metformina, um comprimido que a gente tem que tomar todos os dias. Ao invés de tomar o comprimido, faz exercício. Vamos ter os benefícios para a melhoria do controle da glicemia e do quadro do diabetes, e não só, vamos ter aqueles efeitos colaterais todos do exercício sobre a nossa saúde, não é? Que a gente já citou aí e vai citar ainda enquanto estivermos falando aqui desse assunto, que é melhor da composição corporal, massa óssea, massa muscular, diminuição da gordura corporal, que eu já falei, enfim, melhora da autoestima, melhora da condição física, da capacidade funcional, é uma lista de muitas coisas que vamos melhorar com o exercício. Depois, olha, um outro exercício, um outro estudo, que esse foi fantástico. Então, um grupo de diabéticos, e são diabéticos em geral, homens e mulheres, foram submetidos a um treinamento em que faziam um dia sim, um dia não, de HIIT, um HIIT curto que a gente chama, que eram 10 séries de 1 minuto intenso por 1 minuto curto, com uma carga constante. Eles fizeram o treino na bicicleta e após as 2 semanas, o que eles fizeram? Foram medir aqueles parâmetros todos para ver o que aconteceu. A capacidade das mitocôndrias, que são organelas que estão nas células que melhoram o funcionamento, digamos assim, e o transporte de nutrientes e de eletrólitos para todo lado, aumentou muito. Mas o mais impressionante foi o GLUT4, que é aquele tal Uber que a gente precisa para levar a glicose para dentro da célula, aumentou em apenas 2 semanas de treino intervalado, dia sim, dia não, nem eram todos os dias, aumentou o percentual do GLUT4 em 369%. É mesmo isso que ouviram, 369%, ou seja, é uma atividade física, é um tipo de atividade que é brutal para diminuir para diminuir a glicemia e também controlar o diabetes. Imagina se a pessoa fizer isso ao longo do tempo, garanto-vos, vai ficar curada do diabetes, que já me aconteceu a mim, trabalhando lá no Brasil com diabéticos, e nós conseguimos fazer com que os que tomavam remédio, era de 24 que tomavam remédio, metade parou de tomar remédio e deixou de ser diabético, os outros 11 que ainda continuaram tomando reduziram a dose do remédio pela metade. E se continuássemos o estudo, provavelmente iam também deixar de tomar o remédio. Mas uma coisa que é fundamental, esse treino é fantástico, funciona e é cientificamente comprovado os excelentes resultados, mas é necessário que haja, principalmente para as pessoas que estão de pré-diabéticas e diabéticas, o controle junto com o exercício, um controle nutricional, ou seja, da alimentação, e também o gerenciamento do estresse. Por quê? Porque se eu estou treinando, fazendo um treino para diminuir as minhas glicemia, minhas reservas de glicose, não é? E a seguir ao treino, ou até mesmo durante o treino, eu me encho de carboidratos, de açúcares e coisas assim, é como tipo remar contra a maré, não é? Eu remei para um lado,
depois a maré me levou para trás. Eu andei para frente, a maré me levou para trás. Então eu tenho que sempre procurar associar a atividade física com a alimentação e o gerenciamento do estresse, porque o estresse, os níveis elevados de estresse vão elevar os níveis do hormônio chamado cortisol, e o cortisol estimula a produção de insulina, ok? E se a gente está constantemente em estresse e está produzindo insulina o tempo todo, também já vos expliquei mais tarde, o nosso corpo a certa altura começa a criar uma resistência à ação daquele hormônio. Então começa também a prejudicar a captação da glicose e às vezes a pessoa pode sim ficar diabética porque é sempre estressada e sedentária, estressada e come mal, é a tríade perfeita. Mas às vezes nem come assim tão mal, mas come sedentária e é muito estressada, pode vir a ser diabética, tá bom? Então, o recado que eu queria vos deixar é esse. Se conhecerem alguém diabético, ou se conhecerem alguém pré-diabética, ou até mesmo vocês, quem não é nem pré-diabética, mas quer cuidar da sua saúde e prevenir o aparecimento dessa doença, basta investir no treino intervalado de alta intensidade, ok? O ideal é que seja com alguém que perceba do assunto, não é? Para que tenha um acompanhamento e tenham resultados, porque também tem aqui alguns estudos que as pessoas, enquanto tiveram acompanhamento, tiveram resultados, e quando deixaram de ter, os resultados deixaram de acontecer também. E também para aquelas que têm sempre aquela desculpa de que não tem tempo, há aqui um estudo, para terminar, eu prometo, há aqui um estudo em que os senhores fizeram um protocolo que durava apenas 10 minutos, 10 minutinhos de exercício, foram cerca de, olha, 1 minuto a 2 minutos de exercício intenso. E o restante foi de intervalo ativo, digamos assim. E com 10 minutos melhorou tudo, todos os marcadores. O GLUT4, a captação de glicose, a resistência à insulina, todos aqueles que eu já vos citei melhoraram, tá bem? Então, um treino de 10 minutos é capaz de melhorar muito a qualidade de vida de toda a gente. Espero que tenham gostado. Um grande beijinho. E para a semana a gente dá continuidade com a quarta doença que mais mata as pessoas no mundo, que é a obesidade. Tá bom? Um grande beijinho e bom fim de semana.